Bom, pessoal, semana 2 está no retrovisor e vamos embora com algumas observações do que rolou e tudo mais. Eu começo com o assunto e uma das grandes histórias desse ano é comparar com o ano passado a questão do público nos estádios. Ano passado, né, com a pandemia em pleno vapor, a NFL rolou de estádio vazio. Esse ano, apesar da pandemia não ter acabado, eles decidiram por estádios 100%. E alguns têm restrições de vacinar, o pessoal apresenta vacina, mais PCR negativo 72 horas, outros é a farra do boi. Então, eu fico um pouco de conflito em relação a isso, porque esporte e público, né, tem tudo a ver, o jogo fica melhor, mais emocionante, com a reação das pessoas do que está acontecendo, é uma vibração diferente. Em contrapartida, a gente não sabe o que isso pode acarretar de consequências para as cidades envolvidas. Então, isso é algo para se ver, monitorar e chegar a conclusões mais à frente. O fato é que com a torcida em campo, tem uma mudança de forma de jogar, né? Eu tenho notado um certo número de penalidades de false start, né, que sai início irregular do snap, com mais frequência acontecer. Eu acho que isso tem a ver com os jogadores estarem um pouco desabituados com barulho, mas principalmente isso foi algo levantado até no jogo do Tennessee e Seattle, acho que foi o Vrabel que falou, que ano passado inteiro eles não precisaram usar o método de contagem silenciosa do snap. Então, reajustar a comunicação, o timing da jogada. Eu acho que com 3, 4 semanas, todo mundo já vai ter jogado 1, 2 vezes em casa, 1, 2 vezes fora. A gente já deve ver uma normalização disso aí, né, da prática, e o pessoal está mais ligado no jogo. Vai lembrar que a gente viu o impacto dessa emoção também de ter gente, por exemplo, nas estreias dos estádios com público, né, dos Rams e dos Raiders, que ganharam seus jogos, a energia estava boa. No Raiders, inclusive, foi um jogo todo louco, né, que eles tiveram que virar e tal, e a galera ensandecida. A exceção são os Chargers, né, que ressalta ainda mais a situação deles meio escabrosa da ida de San Diego para lá, eles não terem uma casa consolidada, jogam no estádio dos Rams, e foi o único time que perdeu de frente à sua própria torcida. A gente teve outros que, por exemplo, dava para notar uma participação, uma presença grande de torcedores do adversário. Nessa rodada foi o jogo lá do Arizona, muita gente de camisa roxa dos Vikings, e a gente não sabe até o quanto isso ajuda, atrapalha, mas é sempre algo a se notar, até porque a Arizona tem esse problema com alguns adversários específicos que a gente ainda vai ver esse ano em outras ocasiões. O jogo que eu escolhi como impacto do playoff, apesar de ser um confronto entre conferências, foi justamente a vitória do Dallas Cowboys sobre o Los Angeles Chargers. Por quê? Porque Dallas perder, ele abrir 0-2, não que os adversários da NFC East, né, fossem disparar na frente, mas é uma sensação ruim para um time que tem sempre uma alta expectativa, né? Começar assim, já gera desconforto. Então ganharam fora de casa, compensaram, né, a derrota. Agora vão jogar a primeira lá em Dallas na semana que vem, ou seja, eles têm tudo para colocar-se no caminho de favoritismo que lhes cabe esse ano, da divisão pelo menos, né? E os Chargers, em contrapartida, perderam um jogo que poderiam ter ganho, né? Eu não vou entrar na questão de arbitragem e tudo mais, isso é assunto para um outro momento, não é hoje. Mas foi uma oportunidade desperdiçada, e para piorar, eles viram 2 dos rivais direto, Denver e Las Vegas, abrirem 2-0 na temporada.
E ele sabe que quem tá igual a eles, de um é o Chiefs, que não vai ficar para trás de todo mundo. Então, em teoria, assim, se você pensar em termos de percepção, eles são quem ficaram para trás. Tem time para playoff e tudo mais, mas vai ser uma briga muito mais ferrenha do que todo mundo estava imaginando. A zebra da rodada, então, eu já mencionei de leve, eu vou ficar com o Tennessee ganhando de Seattle. Não que o Tennessee seja um time ruim, né? Muito pelo contrário, o Tennessee é um time que tem né, objetivos maiores nessa campeonato, nessa temporada. Mas aquela primeira derrota na primeira partida, né, em casa, aquela surra que eles tomaram do Arizona, deixou uma sensação muito ruim. E quando abre o jogo, o Seattle, né, logo coloca uma vantagem, já dava um feeling que ia degringolar também. Só que eles conseguiram se reencontrar na partida e levaram para a prorrogação. Eu lembro que eu vi muita gente falando quando eles fizeram o touchdown, e aí com o chute empataria levando ele para a prorrogação, falando, eu iria para 2. Eu vi muita gente falando isso. Eu pensei comigo, não, eu não. Porque eles que estão com a mão quente nesse momento. Não é Seattle. Seattle perdeu a oportunidade de matar o jogo, né, no quarto. Então quem está com a confiança, com de repente até melhor fisicamente, é Tennessee. Eu iria para a prorrogação, que eu acho que a chance era maior, e acabou que deu. Né, o Derrick Henry, uma das diferenças do jogo foi que Tennessee correu muito melhor com a bola do que Seattle, e isso vem naquela batida, né, que acontece com o Derrick Henry, no segundo tempo dele, às vezes ele é muito mais difícil de controlar, porque as defesas já estão mais cansadas, e eles ganharam, apesar do Lockett, por exemplo, ter tido um baita de um jogo. Teve uma falta do Jamal Adams, acho que foi no quarto, foi nem na prorrogação ainda. Não, acho que foi no drive que deu a vitória para eles da prorrogação, que foi um hit tardio no quarterback, que foi triste, porque a defesa do Seattle parecia que ia levar, né, o domínio ali naquele momento. Um time que tem que ficar muito preocupado é Indianápolis. Abre o campeonato com 2 derrotas, viram o Tennessee ganhar, né? Se o Tennessee tivesse perdido, até podia falar, tá todo mundo emparelhado. O problema deles também é que as 2 derrotas foram em casa, eles ainda não jogaram fora, e tem toda a desconfiança em relação ao seu quarterback, o Carson Wentz, que machucou o tornozelo dessa vez, né? Nos treinos aí na pré-temporada tinha machucado o pé, agora machucou o tornozelo, aquelas mesmas questões de não conseguir se manter saudável, e alguns erros do time também. Eles estão com outros problemas de lesão na defesa e no grupo de recebedores, que já era fino. Ou seja, a situação não tá boa para os Colts, né? Foi um time que, se pegar uns 3, 4 meses atrás, eu estava muito propenso a apostar, e quando, né, vieram as notícias finais ali perto da época do preview, eu tirei o pé e até nem coloquei eles no playoff, e acho que eles estão numa situação difícil. Apesar de que o que vai definir para eles são os jogos, não só dentro da divisão, mas principalmente o jogo contra a Tennessee. Né? Tennessee também não tá o bicho-papão total. Então, os jogos contra a Tennessee vão ser muito importantes. Se eu não me engano, eles são cedo no campeonato. Mas eles têm que ficar de olho, né? Até por isso tem que ficar de olho para não deixar desgarrar agora e ter a chance de recuperação nesse momento aí dos confrontos diretos. Dentro dos blocos que eu adicionei esse ano, tem o matchup. No podcast, eu e o Canguru, a gente levantou alguns matchups que poderiam ser interessantes dessa rodada, e eu acabei ficando com o que eu mesmo levei, que foi fazer a comparação de performance entre 2 dos running backs mais dinâmicos e perigosos que a liga tem. Estavam frente a frente em Carolina contra New Orleans, Saints vs Panthers, que acabou com uma boa vitória dos Panthers, né? E uma diferença brutal aqui de rendimento de um para o outro. O McCaffrey correu 24 vezes, fazendo 72 jardas. Não é uma grande performance correndo com a bola, porque a média foi 3.0. Ele fez um touchdown, e o que é de bom é que, né, ele vem de um ano anterior em que
passou a maior parte do tempo contundido, é do time estar confiando nele um número de carregadas alta dessa daqui. Agora, ele ainda colaborou recebendo passe, que é um dos grandes diferenciais desses dois jogadores, né? Foram 5 bolas recebidas em 6 targets, gerando mais 65 jardas, e aí uma média de 13 por vez que ele recebeu o passe. Isso é importante porque o Darnold já está confiando nele também, né? Como alvo, sabendo que pode colocar a bola na mão dele quando estiver numa situação de pressão. Isso é fantástico para o Darnold e para o time. O Kamara, na contrapartida, que ainda foi pior ainda correndo com a bola, ele correu 8 vezes só, gerando 5 jardas, foi uma média de 0,6 por carregada. E nos passes, 4 passes recebidos em 6, mas só 25 jardas. O que isso me diz é que o Jameis Winston ainda tem um longo caminho pela frente para fazer do Kamara a arma no ataque aéreo que o Brees sabia usar. E isso vai ser fundamental, isso vai ser decisivo se os Saints vão ou não para os playoffs esse ano. Mais do que até correndo com a bola. É saber colocá-la no momento certo para o Kamara ter impacto no jogo aéreo. Isso é algo que o Sean Payton tem que colocar a mão agora, ou então pode também ficar tarde demais. Um jogador que se lesionou e acho que é uma tremenda de uma perda, e vale mencionar, vale mencionar que foi uma rodada que vários quarterbacks, né, tiveram probleminha. Acho que nenhum deles vai perdeu o campeonato, vai ficar muito tempo fora. Mas 4 quarterbacks titulares saíram de campo nessa rodada. Mas quem eu estou trazendo não é um quarterback. Eu foquei no Brandon Graham, o pass rusher dos Eagles. Por quê? Porque Philadelphia, que teve aquela boa vitória na rodada inicial, perdeu ontem para São Francisco, um jogo travado, né? Tumultuado não, mais travado mesmo. E perdeu o Brandon Graham para os Eagles, que já é um time com a limitação que tem de quarterback, de jogo aéreo e até de profundidade de elenco. Perder um jogador como esse na sua unidade mais forte é um pepino enorme, porque eles precisavam muito que o pass rush, que a linha defensiva, compensasse outros problemas do time, né? Ainda tem bons jogadores lá, a começar pelo Fletcher Cox, o Hargrave, eles renovaram o contrato do como é que é o nome dele, rapaz? Me fugiu aqui agora. Sweet, né? Poucas horas antes do jogo, mas enfim, o Brandon Graham era uma parte vital dessa rotação, do funcionamento ali da linha defensiva. Então, começa a ficar complicado de você fazer essa compensação, né? Então, acho que Philadelphia sofre muito com essa lesão. O jogador que foi uma grande personalidade dessa rodada, pelo menos era para ter sido, era o Andy Dalton. Eu sei que, vou falar do Andy Dalton de novo, vocês já falaram pra caramba no podcast e tal, mas o Andy Dalton estava enfrentando o seu ex-time, para quem porque ele jogou por muito tempo, né? E com times fortes, competitivos e tal, mas que nunca deu aquele pulo de playoffs e ficou com a imagem de que não daria. Então, era uma chance, né, dele fazer o nome dele, né, para ganhar a notoriedade, o contrário a isso, de que, não, com o Dalton a gente vai chegar lá. Mas pelo menos para ter uma tarde de afago no ego e tudo mais. E aí ele estava ganhando o jogo no segundo quarto, estava 7-0, tinha feito um bom passe touchdown para o Brian Robinson, numa corrida que não é muito a dele, né? Ele machuca o joelho. E não, como disse agora há pouco na parte de lesões, não deve ser uma lesão séria. Inclusive ele voltou para alguns snaps e tal, ficou ali na lateral aquecendo, mas por uma opção para preservá-lo e tal, o Matt Nagy coloca o calouro Justin Fields em campo. Então, o que era para ser o jogo, né, da vitória e de uma certa celebração pessoal, tornou-se o jogo que ele pode perder a vaga de titular.
porque mesmo que ele tenha condição né, de atuar na semana que vem, fica agora a dúvida na cabeça de todo mundo em Chicago. Para quem não que o Justin Fields tivesse tido uma partida excepcional, brilhante, e falar, não dá para tirá-lo. Não, não é isso. Mas é só, né, aquele feeling de que agora já entrou, vai. Né? Então, ou seja, o Dalton pode ter perdido a sua posição de titular justamente na partida contra os Bengals. Né? É um cara com uma história da NFL muito curiosa. Vamos lá para os destaques da rodada. E o destaque ofensivo que eu trouxe foi o Derek Carr. O que ele fez foi muito difícil. Ir até Pittsburgh, que a gente sabe que tem uma defesa ainda sólida, e colocar 382 jardas, né? 2 touchdowns, 28 passes completos em 37. Mais importante ainda, 10,3 jardas por tentativa de passe, ou seja, tudo aquilo que ele era conhecido, como às vezes não ser agressivo o suficiente. Teve um touchdown longo para o Ruggs, ou seja, foi uma tarde dele de brilho. E além da dificuldade normal do oponente, a circunstância, né? Eles vinham daquela partida no Monday Night, ou seja, com um dia menos de preparação, e uma partida que foi muito emocionalmente muito dramática, né? Exigiu muito de todo mundo dos Raiders. Então, era até normal que eles tivessem, né, na sequência o adversário não pedia isso, mas era normal de corpo e de tudo mais. Mas não foi o que aconteceu. O Derek Carr e seu ataque, então a defesa jogou bem também, mas o time coloca os Raiders com 2-0, boa chance de dar uma deslanchada no campeonato. Vamos ver se isso acontece de verdade. Ele mesmo botou um freio aí nas expectativas, dizendo que eles já saíram 2-0 algumas vezes e acabaram se embananando. Vamos ver se dessa vez a história vai ser diferente. Da defesa, eu poderia ter pego muita gente, e alguns dos melhores performances individuais dessa rodada foram de times que acabaram perdendo, né? Então, que eu não costumo trocar. Poderia ter trazido, por exemplo, o Roquan Smith também de Chicago, né? Com o seu baita TD retornando, mas eu resolvi ficar com a partida lá de Nova York entre Jets e Patriots. O J.C. Jackson interceptou 2 vezes o calouro, 2 das 4 interceptações do calouro do Wilson. Tu vai falar, pô, o calouro também jogou 4 interceptações, mas o J.C. Jackson eu acho que vale a pena mencionar, porque ele vem de uma temporada muito boa. Não é um jogador que tem um nome que todo mundo fala. Por exemplo, o companheiro dele, o Gilmore, que não tá jogando, a gente tem foi defensor do ano e tudo mais, a gente tem uma identificação e bate o olho e sabe que é um grande jogador muito maior que o J.C. Jackson. Mas o Jackson vem numa grande forma, né? E a vitória dos Patriots, que era muito necessária, vem justamente do que a defesa fez em campo. Então tá aí a menção e destaque para essa galera em nome do J.C. Jackson. Special Teams, acho que foi o Eduardo, lá no grupo do 10 Jardas, mencionou que essa temporada os kickers estão, né, de um modo geral, indo muito bem. Ele acabou até zicando, porque logo depois o kicker dos Vikings perdeu o field goal que daria vitória para ele. Mas, dentro desse espírito, de fato, os kickers têm acertado chutes muito longos. E nenhum mais do que o Matt Prater do Arizona fez nessa rodada 2, que acertou um tirambaço de 62 jardas na virada do primeiro para o segundo tempo. Acabou que esse chute, apesar de ter sido lá atrás, pela pontuação, né, pela diferença de ponto, foi de 1 ponto só no jogo, acabou sendo a diferença. Um kicker fez, o outro não, num jogo em que os times alternaram momentos, acertos e erros e tal. Acabou no pé dos kickers aí a definição de para que lado ia a vitória. O calouro não podia ser outro que não o pass rusher, o edge rusher de Baltimore, que no fumble que ele gerou, né, batendo na bola lá estava na mão do running back, o Relé, acabou soltando e ele mesmo recuperou a bola e posicionou Baltimore para ganhar o jogo. Então, vale aqui falar dele porque
já tinha feito um sec na rodada inicial. Nessa não fez sec, mas teve um hit no quarterback, no Mahomes. É um jogador de alto atleticismo, do biotipo assim, perfeito para jogar nessa posição, que acabou tendo muita desconfiança, né, quando foi draftado, porque a performance dele no college tinha sido insatisfatória. Né? Ele não tinha gerado grande jogada, grande big. Era fácil ver o atleticismo, mas ela não se traduzia em estatística ou big plays. Foram 0 sacks na temporada passada. É difícil um jogador sair de 0 sacks para ser um fator de pass rush na NFL, mas ele está conseguindo fazer. Então, por tudo isso, né, e pela alegria, né, que ele está no momento, é o calor da rodada. Como vocês já viram na semana passada, eu voltei a trazer a jogada sensacional, o bizarra, o plasticamente bonita e tal. E eu acabei ficando nesse mesmo jogo, em Baltimore e Kansas City, o touchdown de Baltimore, que foi um fumble também, a bola sobra no ar e o Duvernay acaba pegando e entrando na endzone. Ou seja, foi uma jogada de sorte e de estar atento no lance, né? E que acabou sendo fundamental também para a vitória do seu time. O link para ela tá lá no post do retrovisor. Valeu, galera. Durante a semana estamos aí com o podcast. Semana que vem faço aqui as observações da rodada 3. Até mais.